redação do Jornal GTI. Hoje o tema a ser discutido é a ouvidoria, o que é e como funciona. Veja também entrevistas com os professores da Unidom Bosco sobre o funcionamento da ouvidoria da faculdade. Procon divulga o número de chamados registrado em 2018. Para falar sobre esse tema, nós vamos chamar a nossa especialista em administração, Fabiola. Boa noite, meu nome é Fabiola Bertassini e hoje eu vou apresentar para vocês o gráfico das empresas com maior índice de reclamações. Bom, em primeiro lugar, com maior índice de reclamação, nós temos a operadora Oi. Em segundo lugar, nós temos a operadora Vivo. Em terceiro, a operadora Claro. Em quarto, a operadora TIM. E em quinto, em menor índice de reclamação, nós temos o Banco Bradesco. Com base no ano de 2018, essas foram as empresas que tiveram maior índice de reclamações. Agora eu volto com o Felipe e Diomara no estúdio. Muito obrigado, Fabiola. Agora vamos com o nosso repórter Antônio, que está com o professor Marcos. Vai daí, Antônio. Boa noite. Eu primeiramente gostaria que o professor se apresentasse, por favor. Ok, meu nome é Marcos Augusto Okolishmael. Eu trabalho na Unidom Bosco como coordenador e como professor. Professor, queríamos perguntar para o senhor, dentro de uma ouvidoria, você vai trabalhar com o que ela almeja dentro de uma organização, certo? E para o senhor, o que uma ouvidoria deve almejar? Qual que deve ser a missão dela? Se vocês me permitem, eu gostaria de responder essa pergunta da seguinte forma. Primeira é, por que existe ouvidoria? Ouvidoria ela existe porque nós, seres humanos, no papel de consumidores, seja de bens e serviços, nós muitas vezes nos sentimos desprotegidos em relação a esse consumo. Se o consumo não for satisfatório, seja no atendimento, seja no produto ou serviço que está sendo prestado, nós efetivamente precisamos, de alguma maneira, comentar com alguém, comentar com essa organização e ter uma resposta a respeito desse tema, dessa organização. Penso que nós, seres humanos, com isso nós nos tornamos pessoas respeitadas, com isso nós tornamos consumidores mais conscientes, né, e uma sociedade melhor. Quais são os pontos que o senhor acha que atrapalham o processo de uma ouvidoria, não de uma forma talvez tão macro, mas pequenos detalhes que façam a diferença? Entendi. Essa pergunta me parece bem interessante, é assim. Se nós, seres humanos, nos portássemos racionalmente, sempre falando os fatos como nós os enxergamos, sem falcatruas, digamos assim, seria muito tranquilo e a ouvidoria não teria problema algum em levantar essas questões. O detalhe é que nós, seres humanos, quando damos vazão ao nosso lado emocional, muitas vezes nós descrevemos a história, descrevemos os fatos, não da maneira com a qual nós efetivamente percebemos, mas sim por meio de uma criação, de uma fantasia a qual nos traga benefícios. Eu acho que essa é a pior questão relativa a uma ouvidoria. O ouvidor saber distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado e conseguir de ambos os lados levantar evidências para tal. Obrigada, Antônio. A Aeroporto de Porto Alegre lança um novo método de acesso à ouvidoria através de QR Code. Neste mês, o setor de ouvidoria do aeroporto lançou um novo canal de acesso de seus usuários, onde poderão entrar em contato com a ouvidoria através de seus smartphones. Agora vamos ao vivo com o nosso repórter Antônio, que está no setor de ouvidoria da Unidom Bosco. Boa noite, sou o Antônio, repórter do Jornal GTI. Estamos aqui com uma convidada, que é da ouvidoria da Unidom Bosco. Por favor, se apresente. Boa noite. Primeiro, um prazer estar podendo participar de uma pesquisa de vocês. Meu nome é Sueli Regina Glasmeyer. Eu sou a ouvidora do Centro Universitário Unidom Bosco. Trabalho no setor já há 3 anos. E sou sozinha, eu e mesmo Irene, como a gente sempre brinca, mesmo porque o setor exige um sigilo e quanto menos pessoas estiverem envolvidas, né, o sigilo fica mais concentrado. Então, Sueli, eu queria perguntar para você quais são os pontos positivos e negativos de se trabalhar dentro de uma ouvidoria? Bom, os pontos positivos é que a gente pode sempre estar ajudando, resolvendo e satisfazendo o acadêmico, e também só uma parte que as ouvidorias não são só feitas pelos acadêmicos. O próprio administrativo e professores, todas as pessoas envolvidas, inclusive a comunidade externa, ela pode abrir uma ouvidoria.
Então, esse ponto positivo é que a gente sempre está ajudando ou ouvindo algum elogio, porque a ouvidoria ela trabalha com elogio, reclamação, sugestão, e a gente sempre estando atuando, eu não consigo ver muitos pontos negativos, porque eu acredito que assim, toda uma ouvidoria, ela vem com uma certa potência, a pessoa às vezes vem muito nervosa, muito preocupada. E é muito positivo você ver que as pessoas saem daqui felizes, muitas vezes agradecendo, sabe? É muito satisfatório. Eu não consigo ver muitos pontos negativos na ouvidoria, não. O que às vezes, assim, um pouco sobrecarregante, porque a gente ouve algumas situações meio cabeludas, muitas questões pessoais, muitos problemas financeiros que a gente acaba, né, se envolvendo emocionalmente, mas a gente escuta com o maior carinho e prazer. E a grande satisfação é ver o acadêmico ou a reclamação e o elogio, principalmente. É muito bom poder passar para frente o elogio. Sueli, eu queria perguntar se você conhece algum exemplo de uma mudança que ocorreu aqui na faculdade graças a um chamado de uma ouvidoria, né? Bom, as mudanças são constantes, porque como toda ouvidoria exige uma resposta, então há sempre uma pequena mudança ou grande mudança. A pequena mudança é que às vezes você reclama de um setor administrativo e esse setor ele fica sabendo dessa situação e ele tem que fazer alguma melhoria, né? A gente tem reclamação assim de limpeza de banheiro, que a gente passa para o administrativo e a gente corre atrás e a infraestrutura vai lá e organiza. As catracas, né, que a gente está trabalhando muito em cima dessa entrada das catracas, da segurança. E a ouvidoria está sempre acompanhando, porque a ouvidora, o que ela acontece? Ela faz parte de todos os setores, ela está a par de todos os setores, muito ligada aos coordenadores, sou muito ligada também com a infraestrutura. A gente tem todos os assuntos que chegam, a gente vai tentar uma solução. Então eu acredito assim, grandes mudanças a gente não vê, a gente vê mudanças diárias e constantes. A gente todo dia está correndo atrás para melhorar a situação, toda reclamação ou toda sugestão. E vem muitas sugestões também. Inclusive sugestões de aula, de posturas de professor. Nós tivemos reclamações de um curso presencial, há um tempo atrás, veio uma enxurrada de reclamações de um professor. Esse docente foi chamado, o núcleo, né, do NDDD trabalhou com ele, viu alguns pontos, o que poderia melhorar, e foi muito, muito recompensador, porque assim, eu diria que se vieram 5 ouvidorias negativas, depois vieram 15 elogios para esse professor. E é muito legal eu poder encaminhar por e-mail, porque esse professor recebe por e-mail, não aparece o nome dos acadêmicos, tanto na reclamação quanto no elogio. E é uma satisfação, assim, inclusive, quando acontece esses casos, eu vou pessoalmente, né, parabenizar, porque é muito legal. E esse caso foi bem grande, porque foi, assim, muita ouvidoria cabeluda, e esse professor reverteu de um jeito, assim, que os acadêmicos hoje batem palmas para ele, literalmente. Aqui na faculdade aconteceu de ter um caso de ouvidoria que você não conseguiu resolver ou que foi muito engraçado, inusitado, que você poderia contar para nós? Aparecem várias situações, né? Engraçada mesmo, eu acho que não tem. Mas existem situações assim, eu já atendi alunos de Libras, inclusive estou fazendo o curso de Libras, porque eu achei muito interessante, porque a intérprete não estava no dia e o acadêmico veio aqui querendo só tirar uma dúvida e a gente teve que escrever. E aí foi uma situação assim, eu pedi desculpas, a gente deu risada e a gente ficava se escrevendo. Eu atendi o acadêmico e isso eu via uma necessidade de, no mínimo, fazer um básico de Libras para poder complementar, perguntar e poder encaminhar, entende? Então, assim, um básico eu estou fazendo de Libras porque achei muito interessante. Casos sigilosos, existem uns casos estranhos que acontecem aqui, mas esses estranhos acabam se tornando sigilosos, e por ser sigiloso eu não vou poder narrar aqui para vocês, né? Então, a gente tem que... vocês me fazem as perguntas, mas eu tenho que filtrar as minhas respostas. A gente queria agradecer, nós da turma aqui, queríamos agradecer a sua disponibilidade de poder conversar com a gente. Isso foi muito importante também. E queria agradecer a senhora de novo. Eu é que agradeço por vocês darem ouvidos à ouvidoria, né? Porque é tão interessante, as pessoas às vezes não vêm perguntar, não vêm... Todos os setores da instituição são importantes, mas às vezes a ouvidoria fica só com aquele setor chato, né?
E a gente está aqui para ser feliz, para resolver. E eu fico muito agradecida, muito feliz, e o que eu puder colaborar com vocês, contem comigo. Ô, Diego! Oi. Você fez alguma coisa no cabelo? Não. É que ele tá com um efeito de comercial de shampoo de mulher. Como você... Sério? Deve ser o shampoo que você tá usando. Sexy and free. Shampoo feminino não foi feito para você. Dove Men Care foi. Voltamos. Perfil de uma ouvidoria, qual é? Para saber mais sobre isso, estamos com a nossa repórter Scarlett, que está com a psicóloga e professora Lorena. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse para o público. Boa noite, meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e professora no Centro Universitário de Dom Bosco, além de psicóloga clínica. No Centro Universitário de Dom Bosco, me dedico à área profissional e desenvolvimento de carreira, por isso sou responsável pela disciplina de orientação profissional e desenvolvimento de carreira. Qual o perfil de um ouvidor? Ah, legal, bacana. Quando a gente fala da profissão de um ouvidor ou dos profissionais que trabalham dentro de uma ouvidoria, existem algumas características bem marcantes, que não aquelas somente que a gente verifica em todos os profissionais, que sejam elas responsabilidade, ética. Eu posso, de primeiro momento, linkar pelo menos 3 características principais. A primeira, ele ser capaz de ser imparcial, porque ele vai absorver uma informação e terá que encaminhar de maneira imparcial, sem saber se aquilo é ruim ou bom, ou tendenciar para uma determinada área, por exemplo. O segundo pilar aí das características de um profissional ouvidor, além da imparcialidade, é, como o próprio nome da profissão já diz, ouvidor, ouvir. Saber ouvir está bem ligado ali com a questão de ser imparcial, mas saber ouvir que depende da maneira que esse ouvidor estiver trabalhando, né? Talvez seja por telefone, talvez seja de maneira pessoal. Então, por exemplo, se eu estou com uma pessoa pessoalmente, é saber ouvir toda a demanda dela, por exemplo. Se eu estou com dúvida, se ela escreve algo e eu estou com dúvida, eu sou um ouvidor, tentar tirar todas as dúvidas para que você consiga construir aquele fenômeno que aquela pessoa traz, seja uma reclamação, seja um elogio, por exemplo, né? E se estiver por telefone, a comunicação é direta, quase como em loco, né? E aí, saber ouvir também é entender o que a pessoa está querendo dizer e se ela não está sendo clara, instigá-la a isso, por exemplo. E aí, o terceiro pilar disso tudo, que uma coisa está bem ligada com a outra, com certeza, é ter a habilidade de resolução de conflitos, né? A gente sabe que a ouvidoria a gente recebe muitas coisas, como elogio, como eu já disse, mas principalmente alguns conflitos, dos quais não necessariamente uma reclamação, mas pode ser uma questão que eu não encontrei, não soube resolver, e aí o ouvidor vai trabalhar aí na mediação desse conflito. Nitidamente, esses 3 pilares que eu coloco para vocês estão ligados, ok? Não devemos esquecer também de que o ouvidor, ele sabe, né? Ele vai ter a questão da ética, como em toda e qualquer profissão, mas principalmente o sigilo. Então, o ouvidor vai ter que saber tudo isso, né, desses 3 pilares, e saber claramente trabalhar com sigilo, ok? Claro que a gente não pode esquecer que por trás de um ouvidor da porta direta ali, nós temos gestores de área. Esses gestores terão que instigar essas pessoas que estão na linha de frente ao ponto de desenvolver tais habilidades e competências que eu apresentei para vocês, ok? Uma última notícia. A Ouvidoria Geral vinculada com a Controladoria Geral do Estado registrou na semana passada o atendimento número 100.000 desde o início do ano.
Dos 100 mil atendimentos, 36% eram dúvidas. As reclamações e denúncias ficaram em segundo e terceiro lugar nas demandas, com 31% e 27%. Diante do aumento da procura pela população, a ouvidoria vem sendo reestruturada. Para melhorar o atendimento, a coordenação da ouvidoria reuniu 47 representantes da ouvidoria de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo. O objetivo foi fazer um diagnóstico da prestação de serviços, levantar dificuldades do dia a dia e sugestões para melhorar o serviço. O Jornal GTI fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Eu posso dar um oi pra turma? Já me disseram que sim. Estou com saudade de vocês que eu já dei aula e para quem eu não dei aula, me aguardem. Tchau!